Comparativo dos fiagros, mês de outubro. Nesse vídeo, a gente elegeu uma carteira teórica aqui dos fiagros, né? Os fiagros que eu considero mais investíveis aqui da B3. A gente pegou algumas recomendações aqui, o pessoal que fez comentários no canal, né? Pediu para acrescentar alguns fundos. A gente vai ver como é que foi a rentabilidade total deles no período aqui de um ano. E eu vou tecer alguns comentários sobre cenário do agro, né? Especialmente demanda, previsão para o próximo ano e preços das commodities. Então, bem-vindos ao canal Estudos em FIIs e vamos, sem delongas, direto ao ponto. Então, montei no mesmo padrão aqui que a gente fez para os fundos de papel, né? Uma tabelinha resumo, onde a gente vai ver indicadores-chave, basicamente, coloquei por ordem de ágil. Então, quem está à esquerda aqui está mais caro e à direita a gente vai vendo fundos mais baratos. Então, vocês estão vendo aqui marcados em verde pontos que eu considerei como positivos, tá? Não é recomendação, novamente, é opinião pessoal somente. E aqui vamos começar pelo Rura, né? Então, o que a gente pode falar sobre o Rura? Perceba que, em primeiro ponto, né, é um fundo de grande porte, patrimônio 1,6, liquidez excelente, 2,8 milhões por dia. O dividend yield de 12 meses, não somente do Rura, na faixa de 14%, perceba que todos os fiagros estão rondeando ao torno dessa faixa, né? Então, muito próximo disso. Carteira dele, CDI mais 4,2, a carteira dele é 100% CDI. Ele está com 0,2% de caixa. Coloquei aqui as taxas de administração, o pessoal tinha pedido para colocar, né, para a gente comparar. Então, o Rura, ele está com uma taxa de 1%, que penaliza dele, na minha opinião, a taxa de performance, né, 20% acima do CDI mais um. Então, marquei como ponto em amarelo. Ele tem 49 CRAs em sua constituição, vejam aqui dos fundos aqui da Bolsa. Tirando o SNEG, que é pulverizado, na verdade ele tem 4 ativos em 57 devedores pulverizados, né? Mas tirando essa questão do SNEG, né, ele é um dos fundos que mais tem devedores, né, o Rura tem 49, então muito interessante. Outro ponto positivo que a gente tem que olhar aqui, gente, quando a gente está investindo nesse setor do agro, né, a gente sabe que essas taxas mais caras aqui, por exemplo, uma carteira com carrego de CDI mais 4,2 ou CDI mais 5,3, tudo isso é tomada de risco, então a gente tem que observar muito bem aqui, número de CRAs, quantos CRAs tem, né, quantos devedores tem também, às vezes isso é um pouco diferente do número de CRAs, especialmente como é que está a distribuição disso aqui setorial, né, ou se ele está muito concentrado, por exemplo, em açúcar e álcool, ou muito concentrado em grãos, onde ele está suscetível a instabilidades da commodities, que muitas vezes são commodities de mercado internacional, na maioria das vezes. Então vamos lá, questão do Rura, perceba o equilíbrio de carteira deles aqui, é o melhor equilíbrio de carteira dos fiagros da B3, então não tem nem o que falar. O Rura altamente balanceado, equilibrado, sem nenhuma concentração excessiva. O PL dele também bem dividido entre esses 49 CRAs aqui. Então, o Rura, problema dele hoje, ágil, né, basicamente. Mas se a gente pega desde o início, né, é difícil achar o Rura barato, né, pessoal, olha só, isso aqui é puxando o ano para trás, né, a tendência dele, na verdade, é só subir, né, nesse último ano. Então, é um fundo que até o presente momento não apresentou nenhum problema relevante também com relação ao default, esse tipo de coisa aí, né? Existem uns comentários na mídia aí, e todo fundo Fiagro a gente fica muito de olho com relação a isso, né? Mas até o momento nada se materializou nesse fundo aqui. KNCA passou por emissão recentemente aí, né? Então, KNCA, vejam aqui o preço também no último ano, né? Um leve declínio, na verdade, 2,4% de declínio no valor da cota. Ele está sendo negociado hoje a 1,03, ainda carinho aqui. É o maior fiagro da bolsa, 2,230 milhões de reais, liquidez excelente, 3,5, dividend yield ótimo, como todos os outros, né? 14%. Carrego de carteira, um pouco mais puxado, vejam, ele está 62% alocado em CDI e esse CDI a taxas de 5,3, taxas um pouco mais pesadas. Então, quanto mais pesada a taxa, né, mais risco da pessoa realmente não conseguir honrar essa taxa aqui, em caso de alguma dificuldade. Então, aqui começa um pouquinho a análise de questão de fator risco, né? Apesar disso, ele é extremamente diversificado, ele tem 28 CRAs aqui, mas, assim, apesar desses 28 aqui, um ponto de atenção que chama é o seguinte: eu pessoalmente esperava
a gente tem aqueles CRIs da usina Anhembi, o ISA, né, que representavam os valores concentrações do PL, né, e o fundo ele acabou comprando mais açúcar e álcool nessa emissão aqui, e ele está, antes da emissão, ele estava com 27% de concentração em açúcar e álcool, e nesse presente momento ele está com 31% em açúcar e álcool. Logicamente, ele ainda tem bastante dinheiro da emissão para comprar, né? Ele tem 26% desse dinheiro dos 2.230 está no caixa, né? Então, isso é mais de 400 milhões que ele vai fazer compras a mercado ainda. A gente espera que ele compre realmente CRAs em outros setores para que tire um pouco dessa concentração de açúcar e álcool, que é no meu entendimento, é um ponto de preocupação, sim, por ele estar muito pesado em um setor só, 31% atualmente, né? Mas não somente isso, né? É muito pesado em algumas posições específicas, né? Que chegam aí acima de 8, 9% do PL, somando esses devedores específicos. Tem um devedor aqui que ele tem 4 CRAs do mesmo devedor, né? Então a gente tem esses pontos de preocupação com relação ao KNCA. Apesar de grande, ele tem concentrações, né? E isso ainda não está totalmente equacionado, mesmo após a emissão. Então, os pontos de preocupação com ele seriam estes, basicamente. Ponto positivo, não tem taxa de performance também, taxa de administração 1.2. Então vamos ao nosso terceiro aqui, o RZAG, né? O pessoal pediu para colocar o RZAG. O RZAG, a cota dele andou apanhando um pouquinho aqui, né? No mês de março, abril. Agora ela está voltando para níveis, né, que estava antes, né? Ele está negociando com ágio 1.03, já é um fundo um pouco menor em porte, né? Apesar da liquidez excelente. O que chama atenção aqui, marcado em amarelo, carteira CDI dele, mas com carrego 5.6, então carrego um pouco mais puxado aqui, taxa de administração 1.15, e aqui ele cobra uma performance 10% sobre o CDI, então isso aqui já é puxadinho, né? Ele tem 31 CRAs em sua constituição, e aqui quando a gente fala o RZEG, ele trabalha com grãos e sementes, e ele trabalha de forma também com crédito pulverizado, né, na verdade. Então, esse risco aqui ele está diluído. Da mesma forma que o SNEG, idem, mesma coisa, né, o SNEG também, ele tem os ativos, mas ele trabalha com crédito pulverizado ao devedor, então ele acaba distribuindo esse risco aqui. Com relação ao SNEG, está negociando muito próximo da patrimonial, ponto positivo do SNEG, na minha opinião, apesar da menor patrimonial dele, tem uma liquidez até boa, 1,4 milhões por dia, né? Dividend yield legal, carteira dele, uma carteira mais conservadora, CDI mais 3, né? 91% está em CDI. E bacana aqui, taxa de administração dele, 0,9, e ele não tem taxas de performance. Então, isso favorece o quê? A rentabilidade, né? Então, o SNEG aí é uma dica também nesses pontos aqui, se vejam que ele tem poucos amarelos aqui. O único amarelo que eu consideraria nesse ponto, opinião pessoal, tanto ele como o RZEG, é que eles estão muito concentrados no setor de grãos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de previsão para grãos para 2023, 2024, preço da commodity, enfim, eles ficam mais suscetíveis aí mercado, basicamente, por eles terem uma concentração mais alta nesse setor especificamente, em relação aos outros que a gente está comparando aqui. Vamos em frente aqui, o CRA da Esparta, né? O pessoal pediu para a gente colocar aqui, fundo que teve início recente, né? Na verdade, lá no mês de maio ele iniciou, abril, maio. Então a gente percebe que a cota patrimonial dele se encontra hoje próximo de 101,50, né? Valor a mercado aqui próximo de 101, na verdade. Ele está negociando, é um fundo menor, é um fundo de 50 milhões, é um fundo que, se ele fizer uma emissão, com certeza vai ficar um fundo mais robusto, mas para o tamanho dele, ele está bem diversificado, né? Ele tem 24 CRAs para esse tamanho dele, trabalha com muita gestão ativa, como os outros demais fundos da Esparta, né? A gente vê muita movimentação, muito giro, muita gestão ativa, muita escolha de critérios qualitativos para definição dos fundos que vão entrar nele, então bastante interessante o trabalho da Esparta nesse fundo aqui. Carteira CDI mais 3,5, uma carteira com o spread até interessante, bastante conservadora, CDI 75%. Aqui pesa um pouco aqui a taxa de administração nele, né? Administração e performance também. Então é um fundo bem recente, na minha opinião, um fundo que tem um futuro sim pela frente aí, né? À medida que esse fundo estiver um crescimento orgânico, aí eles tendem a se tornar um fundo melhor ainda. Ponto de atenção dele aqui, tem bastante cooperativa, tá, pessoal? Apesar disso não ser um risco importante no quesito concentração, porque são cooperativas de vários setores diferentes e geografias diferentes.
Indo em frente, uma coisa que chamou atenção aqui, antes de passar para o CPTR, o CRA ele tem também aplicações aqui na parte de proteína animal, né, ele tem essa parte de granjas, 7%, né, mas ele tem esse lado que os outros fundos não têm muito disso, né, proteína animal, mais para o lado de avicultura. CPTR passou a base 10 agora, né? Todo mundo viu isso aqui. O fundo está negociando com certo desconto, 0,98. É um fundo do porte similar ao do SNEG, similar ao do RZEG aqui, com uma liquidez interessante. Não tenho muito a falar aqui do CPTR, é um fundo que trabalha bastante com gestão ativa também. A carteira dele é CDI mais 4,6, um intermediário, não é tão arriscado aqui quanto, quer dizer, a dívida não é tão cara como a do RZEG quanto do KNCA, mas é uma dívida intermediária, né? 4,6 de carrego aqui de carteira. Taxa de performance dele aqui não é muito legal, né? Uma taxa negativa. E ponto positivo dele, distribuição. Então, assim como o Rura, ele é um dos fundos que tem melhor distribuição setorial, ele não tem concentrações setoriais, né? E ele tem 40 CRAs em sua constituição, então é um fundo bastante distribuído. Em Fiagro a gente tem que cuidar muito esse aspecto aí. BBGO, um Fiagro assim mais de alto nível, está sendo negociado a 0,91, né? Já esteve mais caro aqui no passado recente, está com uma tendência de queda aqui, e já esteve até R$ 80 lá atrás, né? Para quem comprou R$ 80, realmente muito bom. Dividend yield on cost para esse fundo é excepcional. É um fundo que está entregando bem, dividend yield médio 14%, né? Carteira CDI mais 3,2, similar ao SNEG, né? Carteira bastante high grade. Ele é bem misto aqui, né? Um ponto positivo, 50% CDI, 50% IPCA. E mesmo sendo um fundo de menor porte, ele tem 52 CRAs a sua constituição. Então, bastante pontos positivos aqui para o BBGO também. Nem uma questão de concentração, pontos de concentração um pouquinho mais preocupante aqui no açúcar e álcool, né? Grãos e sementes também aqui. Então, ele tem essas duas concentrações um pouco como pontos negativos em relação aos demais fundos. Então, nessa tabela comparativa, a gente passou uma visão geral para cada fundo aqui. Agora, olha só que interessante, vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade total. Aqui considera rentabilidade total de um ano, evolução do dividend yield mais variação da cota. Então, quem ficou para frente, quem ficou para trás. O BBGO valorizou muito, entregou, além do dividend yield, entregou valorização de patrimônio. Então, entregou 21% para quem investiu nele. Rura entregou praticamente 20% também. O SNEG, 16%. Então, além do dividendo, entregaram valorização de cota. O CDI aqui 13, mais descontado, né? A gente está falando de menos de 12 aqui, 11,5, né? Porque você tem que pagar o 15% do imposto do governo aqui, né? Então, o KNCA também ganhou facilmente do CDI, porque ele entregou 13,4 aqui. Os demais fundos, o RZEG, questão de valorização de cota, ele ficou um pouquinho abaixo, porque a cota dele foi penalizada, percebam que ela caiu, então a rentabilidade total dele na base 1 ano está um pouquinho abaixo, mas quando a gente vê para a base 2 anos, isso aqui já está bem, bem tranquilo, né? E o CRA da Sparta entregou 8,71 aqui praticamente em 6 meses de existência, né? Então, se continuar esse ritmo, realmente o fundo vai ter uma performance bastante similar ao do mercado, né? Entregando dividend yields e rentabilidades da ordem de 15% acima. Então, perceba, Fiagro, assim, o comparativo dele é o CDI, lógico, os Fiagros devem ganhar do CDI, a métrica deles e o objetivo deles é essa aí, eles existem para superar o CDI, para que a gente corra esse risco aqui, eles têm que premiar de forma mais alta. Então a gente percebe que sim, eles estão aí premiando de forma mais alta, como a gente viu na tabela do dividend yield aqui, né, todos os fundos entregando em média aqui 14% de dividend yield ou acima disso, né, comparável a um CDI descontado do imposto, né, que seria 11,5%, realmente estão entregando bem, não é verdade, pessoal? Para fechar o vídeo, vamos falar um pouco de commodities. Olha só que interessante, peguei alguns gráficos aqui para que a gente avalie. Primeiro, o cenário 2024, 2023, como é que está? Expectativa. Vocês viram o PIB recorde, né, no primeiro TRI, né, basicamente puxado pelo agro, né, então safra recorde de soja, vários eventos que potencializaram esse ganho excepcional que a gente está tendo em 2023, produção recorde brasileira de grãos, né, então aqui tem soja, tem milho, enfim, trigo e assim por diante. A expectativa é que esse número seja muito forte, crescimento em 2023, que 2024, apesar dos efeitos climáticos do El Niño, né, tem um aumento de 2,1% na produção, quer dizer, não vai bater esse super aumento que a gente teve em 23, mas a expectativa é que tenha aumento. Pontos de atenção para quem tem Fiagro, que tem muita concentração em grãos, né, soja, milho,
como é o caso do SNEG, o caso do RZEG, e a gente ficar de olho em preço da commodity. Então, percebam que as commodities estão todas seta para baixo, por negativo, né? Vejam aqui a soja, né, caindo aqui, setembro de 2022 para 23, com base em um ano. Aqui a gente tem a questão do milho também, mesma coisa, idem, algodão também. Então, para quem tem esses fundos que são mais concentrados em grãos, recomendo que fiquem de olho, fiquemos de olho nesse preço das commodities aqui, porque isso pode afetar fortemente a rentabilidade do fundo e pode causar algum tipo de default, problema de pagamento para fundos mais arriscados. O vídeo de hoje era isso, pessoal. Fique com Deus, grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.